Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Outro texto diz: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Todos temos uma natureza pecaminosa e todos pecamos, todos falhamos, todos erramos. Até que Jesus volte, até que o reino venha, e quando vier, essa natureza vai ser extirpada, erradicada, tirada de nós. Então não pecaremos mais. Mas até lá, como Paulo, nós vamos prosseguir para o elevado ideal de sermos mais semelhantes a Jesus. E na busca desse ideal, de sermos como Cristo, de um dia chegarmos à semelhança dele o mais próximo possível, nós precisamos entender que a batalha contra o mundo, a carne, o diabo, o eu, a carne, ela vai continuar. Eu não ousaria pregar esse sermão se ele não fosse bíblico. Pecados escondidos. E eu não quero com isso que você se sinta culpado, que você se sinta ofendido. Eu quero que isso seja um estímulo. Eu quero que isso seja uma fonte de encorajamento para você. Porque se você tem algum pecado escondido na sua vida, e você não confessar esse pecado, e não abandonar esse pecado, a única coisa que vai acontecer é a morte eterna. Mas antes disso, eu quero ler uma citação que eu li ontem e fiquei pensando muito. Maior discurso de Cristo, página 121. Aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros, não devem pensar que a obra divina depende deles. Não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidade. Por isso que na oração eu falei, eu não me iludo. A loucura da pregação, ou ela acontece da parte de Deus a você, um encontro seu com Deus, não tem nada a ver com o mensageiro. O importante é a mensagem. Agora Deus usa vasos de barro, pó. Por isso que Paulo diz, é uma loucura, mas o Espírito Santo fará a obra. Eu quero ler 2 textos introdutórios. Abra a Bíblia, nós vamos manejar a palavra de Deus em 2 textos, depois vamos deixar num texto lá. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Leia comigo, do verso 11 até o verso 14. Eu não sei se você entende que esse é o momento, que chegou a hora. Sabe, não dá mais para esperar, se é que um dia deu. Mas hoje isso aqui tem que se cumprir. Romanos 13, 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo presente. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas, brigas, ciúmes, coisas carnais, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, às suas tentações. Sempre foi tempo, mas mais do que nunca esse é o tempo de você parar e pensar se realmente você está firme na fé. Provérbios, mais um texto introdutório, 28, verso 13. Esse texto também é um texto base para a introdução da mensagem dessa manhã. Provérbios 28, verso 13. Lá está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Espiritualmente falando. Você não pode prosperar espiritualmente com um pecado secreto, com um pecado escondido.
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso aconteceu com o próprio Salomão. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Após a queda, e o que eu vou pregar é um comportamento humano que aconteceu após a queda. Após a queda você vai ver um comportamento humano e o tratamento divino. O comportamento humano é o seguinte: o homem passa a se esconder de Deus e esconder os seus pecados dos homens e tentando esconder os seus pecados de Deus, o que é uma tolice. E você vê o homem se comportando assim ao longo da Bíblia, e você vê Deus, o homem agindo assim, e Deus reagindo, procurando o homem. Mas Deus, ao procurar o homem, e você vai ver, esse é o cerne do sermão, Deus procura o homem, não apenas para lhe oferecer perdão, mas para tratar do assunto do pecado e gerar no coração dele transformação, regeneração. Perdão que não transforma não é perdão, perdão que não regenera não é perdão bíblico. Então veja o comportamento humano. Você conhece a história, eu vou apenas citar. Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Caim, da tua presença irei me esconder. Abraão escondeu a sua identidade 2 vezes, e a identidade da sua esposa, no Egito, com Faraó e depois com Abimeleque lá em Gerar. Jacó, o pai perguntou: tu és meu filho mesmo? E Jacó disse: sim, sou eu. Escondeu a identidade, colocando no lugar de Esaú. Os filhos de Jacó mataram um bode e mandaram a capa do filho banhada em sangue, esconderam o crime terrível de terem vendido o seu irmão como escravo para o Egito. Moisés matou um egípcio e o escondeu na areia. Acã escondeu a capa babilônica, 2 quilos de prata e meio quilo de ouro na sua tenda. Perdeu a vida. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz de Judas, era ladrão. São João 12:6. Era ladrão, essa é a frase que cunhava a sua vida. Pedro, eu não conheço esse homem. Ananias e Safira esconderam parte do valor da venda de uma propriedade. Eu só estou citando isso aqui porque é um modelo bíblico. Você pega de capa a capa, o homem sempre pecando e agindo assim. Lógico, ninguém quer pecar e ficar publicando o seu pecado, se bem que tem pessoas que fazem isso, até ostentam o seu pecado, mas não são filhos de Deus, não são filhas de Deus. Então, desde a entrada do pecado, o homem se esconde da presença de Deus, tenta fugir de Deus quando não quer fazer a vontade de Deus ou quer esconder o seu pecado. E nessa manhã eu quero tratar de uma narrativa muito conhecida. E a maneira como Deus tratou esse homem, Deus trata você e a mim. E o propósito de Deus é redentivo, não é punitivo. Deus quer livrar a gente da condenação, da punição. Eu vou ler uma citação de Ellen White, Obreiros Evangélicos, diz assim: Deus pede homens que, como Natã, Elias e João Batista, apresentem destemidamente a sua mensagem, a despeito das consequências, que falem a verdade, embora isso importe no sacrifício de tudo quanto possuam. Eu já estava trabalhando nesse sermão fazia mais de 15 dias, quando um colega me falou que nós deveríamos pregar a exemplo de Natã, João Batista e Elias. Acontece que o pastor, ele também é um pecador. Ele não pode se colocar acima. Ele tem que se colocar como Daniel, nós pecamos. Mas daí eu li um texto que Paulo diz assim: a graça de Jesus me alcançou, porque eu sou um pecador. Ele diz assim: eu sou o pior. Então eu me encorajei, porque ao pé da cruz somos todos iguais. Todos pecamos e carecemos da graça para um dia recebermos a glória de Deus. Então, uma vez que nós deveríamos pregar como Natã, e só depois eu conheci esse texto, abra a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12.
como Deus trata alguém que esconde o seu pecado. Esse modelo, essa pequena narrativa, nós vamos ler 13 versículos, 14 versículos, melhor dizendo. Essa narrativa é um modelo em toda a Bíblia, como Deus reage às ações humanas, tentando se esconder dele e tentando esconder o pecado dele, o que é inútil. Pegue a Bíblia, pegou a Bíblia aí? 2 Samuel capítulo 12, você conhece a história. Vamos pegar só 13, 14 versículos, onde Natã é enviado por Deus para conversar com esse ser vivente aqui chamado Davi, que nesse momento era um homem segundo o coração de Satanás. Davi foi um homem... Não. Davi foi um homem segundo o coração de Deus quando obedecia. Mas quando foi um assassino, um ladrão, um adúltero, um mentiroso, um traidor da nação, da lei de Deus, não me diga que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá. Acharam aí 2 Samuel capítulo 12? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: rei, eu tenho uma parábola aqui, uma história, uma símile. Eu tenho aqui um provérbio, uma analogia. Eu tenho aqui uma historinha para te contar. E é engraçado quando você diz: eu tenho uma história para te contar. A pessoa presta atenção. Era o profeta falando com o rei juiz. Rei, presta atenção. Havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico muitas ovelhas, gado em grande número. Mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha tenra. Cordeirinha é ovelhinha tenra, novinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera, mas tomou a cordeirinha do homem pobre, matou ela e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Que injustiça, rei! Então o furor, a ira, o senso de justiça se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Disse Davi: tão certo como vive Deus, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque se fez tal coisa e porque não teve compaixão. E Natã olha para os olhos de Davi e diz: tu és o homem. Uau! Tu és o homem. Assim diz o Senhor. Não palavras de Natã, palavras de Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fosse pouco, se fora pouco, eu teria te dado mais coisas, acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal a ele, a Deus, perante Deus? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar. Isso aqui é interessante, já vou adiantar um pouquinho. Irmãos, Deus não dá rodeios não, viu? Deus vai e trata com amor, com compaixão, mas trata: você é um assassino, você matou Urias. E o pior ainda, pelas mãos dos inimigos, os amonitas. Você o matou. Não foi a guerra, não foi Joabe, você, o mandante do crime. Você matou ele com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Agora veja: porque tu o fizeste em oculto,
Pecado escondido. Você escondeu o pecado. Mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então o Espírito brilhou na mente de Davi. E ele disse a Natã: pequei contra Deus. Pequei. Disse Natã a Davi: o Senhor vai te perdoar, já te perdoou. Perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas a consequência vem. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem, nós vamos entender isso aqui, os inimigos do Senhor, o fruto do teu pecado morrerá. O filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Irmãos, qual era o problema aqui? Quando nós pecamos, qual é exatamente o problema, além de nos ferir, machucar, destruir? Por que Deus não deixa a gente usufruir o pecado sem consequências? Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante, ele diz assim: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Irmão, se Deus não fizesse nada com você e comigo, se Deus não permitisse a culpa, o sofrimento e a dor, Deus não ia nos salvar.